Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com os irmãos, tudo na bênção, tudo na paz, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de ter ouvido aí todas as ponderações no que tange aí as duas testemunhas, a sétima trombeta, aos ais e etc, né? Todo o contexto propriamente dito de Apocalipse capítulo 11, eu gostaria também aqui de ponderar de forma minuciosa, detalhada, dentro da hermenêutica bíblica, dentro das análises sintáticas e morfológicas, o capítulo 11 de Apocalipse. Gostaria de trabalhar todo o contexto que nós tratamos aqui, ou que foi propriamente dito pontuado pelos amados irmãos. Não vou refutar, haja vista que eu creio que não vai valer a pena a gente ficar aqui se degladiando, enfim, disputando algo, né? Então cada um tira aí as suas próprias conclusões e, se surgir alguma dúvida, nós esclareceremos, ok? Ou nós responderemos. Mas eu não vou trabalhar aqui, nesta minha ponderação, a proposta ou a ideia de refutação. Porque eu acho que, se eu começar a fazer isso, nós vamos traçar aqui uma disputa, né? Um debate, no sentido... Então, meus irmãos, continuando aí a minha linha de raciocínio, como os amados irmãos assim fizeram também, né? Ponderaram, e eu vou estar aqui também ponderando, apresentando aí meu ponto de vista. Se o ponto tem uma vista, esse vai ser o meu, né? É claro, é um ponto de vista dentro das nossas convicções, no que cremos, no que acreditamos ser verdades, né? Para a nossa crença, propriamente dito. Dentro do capítulo 11 aí, num todo, como os irmãos pontuaram, dentro dos respectivos temas, né? Ou assuntos relacionados ao capítulo 11, vamos estar aí pontuando de início a questão proposta, né? Que foi a questão dos AI, né? Que foi trabalhado aí pelo irmão Alexandre Campos, propriamente dito inicialmente, pelo irmão Kennedy, pelo irmão Rodrigo. Só ficou faltando aí o irmão Cristiano, né? Não sei se ele vai ponderar, não sei, mas eu já vou me antecipar aqui, pontuando aí a minha convicção em relação a este assunto, que, diga-se de passagem, é um assunto para lá de polêmico e de muitas controvérsias, né? Por quê? Porque existem vários pontos de vista, existem várias linhas, né, de pensamentos, várias correntes escatológicas que se posicionam e que ponderam de forma diferente. E aí nós vemos que o primeiro ai, ele é mencionado na quinta trombeta, isto é, ele está junto com a quinta trombeta, por mais que ele não apareça de forma clara e concisa, mas ele está, porque a informação que nós temos em Apocalipse 8, versículo 13, é de que os três ais, né, ou os três ai, perdão, estão linkados aos três últimos toques de trombeta. Então, posteriormente ao capítulo 8, já veio o capítulo 9 de Apocalipse. E o capítulo 9, inicialmente, já traz a informação da quinta trombeta, né? Como diz aqui, ó, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta,
e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então a informação aqui é clara e patente aos nossos olhos, de que a quinta trombeta foi tocada. E se ela foi tocada, o primeiro ai já se dá na quinta trombeta, e assim sucessivamente, ou respectivamente, ok? Não tem como desassociar isso. Então cada ai está intrinsecamente ligado às três últimas trombetas de Apocalipse, ok? Então essa é a informação que eu queria já de início pontuar aos amados irmãos, passar para os irmãos. Então vamos lá, meus irmãos, ponderando aí agora meu ponto de vista, minha colocação e minha convicção dentro dos textos sagrados, principalmente dentro do livro de Apocalipse, propriamente dito, dentro do assunto aí proposto como temática, né, ou temária, nós vemos que, conforme foi bem pontuado aí, né, pelos amados irmãos, nós vemos que os ai, descritos em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, eles estão intrinsecamente ligados aos três últimos toques de trombeta. Isso não é eu que digo, não é outro que diz, é o texto que diz, é o próprio João em Apocalipse. Capítulo 8, versículo 13, ele diz: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar. Olha aí. Então, até o presente momento, né, dentro do presente do indicativo, você percebe que 4 trombetas já foram tocadas dentro desse episódio aqui, né? E que a quinta trombeta está para ser tocada. E olha que interessante o sincronismo entre os ai e os 3 últimos toques de trombeta, isto é, da quinta, sexta e sétima. Se você observar o capítulo 9 de Apocalipse, você vai ver que temos a menção da quinta trombeta, que é o primeiro momento do ai, ou o primeiro momento do primeiro ai, que está linkado com a quinta trombeta. Então, as 3 últimas trombetas estão relacionadas aos 3 ais descritos aqui em Apocalipse 8, versículo 13. Ok? Isso é uma informação interessantíssima, tá? E aí nós vemos que o primeiro ai, ele é mencionado na quinta trombeta, isto é, ele está junto com a quinta trombeta, por mais que ele não apareça de forma clara e concisa, mas ele está, porque a informação que nós temos em Apocalipse 8, versículo 13, é de que os 3 ais, né, ou os 3 ais, perdão, estão linkados aos 3 últimos toques de trombeta. Então, posteriormente ao capítulo 8, já vem o capítulo 9 de Apocalipse. E o capítulo 9, inicialmente, já traz a informação da quinta trombeta, né? Como diz aqui, ó, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então a informação aqui é clara e patente aos nossos olhos, de que a quinta trombeta foi tocada. E se ela foi tocada, o primeiro ai já se dá na quinta trombeta, e assim sucessivamente, ou respectivamente, ok? Não tem como desassociar isso. Então cada ai está intrinsecamente ligado às 3 últimas trombetas de Apocalipse, ok? Então essa é a informação que eu queria já de início pontuar aos amados irmãos, passar para os irmãos. Aí quando nós entramos aqui no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 14, diz que passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Isto é fato, irmãos. Por quê? Porque aqui, até o versículo 14,
é uma descrição ou uma narrativa, né, dentro de uma análise ou pré-análise, de que os acontecimentos da sexta trombeta se evidenciaram, isto é, aconteceram. E aí João, ele descreve que o segundo ai, que está intrinsecamente ligado à sexta trombeta, ele aconteceu, tá? Mas não necessariamente que a morte e ressurreição das duas testemunhas mencionado no versículo 12, né? Ou melhor, versículo 11, 12 e 13 aconteceram dentro da sexta trombeta, ok? Dentro da sexta trombeta. Não. Por quê? Porque como nós bem já dissemos, né? Perdão. A ordem cronológica do livro de Apocalipse não está de fato organizada. Isto é, o livro de Apocalipse não está em uma ordem cronológica exata, ok? Então, o que acontece aqui no capítulo 11 é a transição da sexta trombeta para a sétima trombeta, ok? Que se estende do capítulo, podemos dizer assim, do capítulo 10, né? Ou do 9 ao 11, ok? Nós vemos a descrição ali, né? Da sexta trombeta, pareando do capítulo 9 para o 10. No 10 nós temos o anúncio da sétima, né? E só no capítulo 11, versículo 15, que nós temos o cumprimento da sétima. Olha que interessante. Mas as análises e as pré-análises, né? O zoom mais e o zoom menos já foi dado, ok? Dentro desses capítulos que se harmonizam, ok? Então, o capítulo 11, versículo 14, as informações que nós temos aqui é de que o segundo ai ele se passou, mas não que necessariamente as mortes das duas testemunhas e a sua ressurreição, enfim, a sua ida ao céu, né, necessariamente aconteceu dentro dessa narrativa aqui. Não. Ou dentro da sexta trombeta e dentro do segundo ai. Não. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para os amados irmãos. O livro de Apocalipse não está em ordem cronológica. Aqui é uma descrição de algo, né, passado. É uma recapitulagem, ok? De tudo aquilo que já aconteceu anteriormente. É isso que nós conhecemos aqui e entendemos ao lermos os versículos, né? 11, 12, 13 e 14 de Apocalipse 11, ok? Então, isso aqui é fato e contra fatos não há argumentos, tá? Então, repito, não que necessariamente as duas testemunhas ressuscitaram na sexta trombeta, não. Elas só ressuscitam no soar da sétima trombeta, que nós temos a informação, acontece somente no versículo 15, ou que só acontece no versículo 15 do capítulo 11, ok? Porque senão eu vou ter que dizer que acontece uma ressurreição no versículo 12 e uma ressurreição no versículo 15, colocando duas ressurreições aí dentro de um único capítulo. E isso vai contra as escrituras, né? Que diz que há uma só ressurreição para os justos. Aí alguém pode perguntar e dizer o seguinte: irmão Alexandre, mas no versículo 13 diz que naquela hora houve grande terremoto. Sim, de fato, naquela hora. Que hora? O que está sendo mencionado no versículo 14, em relação ao segundo ai, a informação que diz que eis que sem demora vem o terceiro ai? Não. O que está falando aqui que aconteceu naquela mesma hora é os acontecimentos intrínsecos no versículo 11 e 12, que não acontece de imediato na sexta trombeta, mas sim na sétima, que é anunciada somente no versículo 15 de Apocalipse 11. Então não tem como querer linkar versículo 11, 12, 13
com o versículo 14, que é o resumo dos acontecimentos passados. Isto é, dentro da sexta trombeta, ok? E dentro do segundo ai. Então nós temos que dividir isso aí, ok? Prestem muita atenção. As informações que nós temos aqui, de que naquela hora, né, que diz que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Isso aqui está sendo descrita acerca da ressurreição das duas testemunhas, ok? E os acontecimentos que se darão no soar da 7ª trombeta e não na sexta, porque na sexta trombeta ninguém ressuscita, irmãos, tá? De fato, ninguém dá glória a Deus, ok? Ninguém dá, tá? Agora, na 7ª vão dar, porque vão ter que reconhecer o poderio do Senhor, tá? Vão ver a glória, a majestade do Senhor vindo nos céus com poder e grande glória. Ele falou sobre isso. Então, irmão, sobre essa questão do glorificar, do não glorificar, essa questão de glorificação, de blasfêmia, né? De reconhecer o poderio, de se atemorizar e etc. É muito relativo no meu ponto de vista. Por quê? Porque vai depender, né, da circunstância ali propriamente dita, isto é, dos acontecimentos catastróficos propriamente dito, e da região geográfica. Então, um público... Valeu, obrigado, hein? Um público vai glorificar, outro público não vai. Isso aí é muito relativo. E está patente no livro de Apocalipse. Isso aí. Não tem como discordar disso. Então, no versículo 13 de Apocalipse 11, nós temos a descrição de que esse público aí, que contempla a morte de 7.000 homens, que tudo indica que é um número figurado, tá? E a destruição ali de muitas coisas, a ruína, né? O terremoto, etc. Esses glorificam. Esses ficam temerosos. Mas já tem um outro grupo que não. Já tem um outro grupo que vai blasfemar, né? Que não vão se arrepender. O livro de Apocalipse pontua isso de forma bem clara. Então, essa questão aí de não haver um sincronismo dentro dos selos, taças e trombetas no que tange a esse posicionamento do da glória ou do não da glória, eu acho que já é um pouco meio, sei lá, relativo. Eu acho que não é muito levado em evidência essa questão. Por quê? Porque os acontecimentos, nós não podemos esquecer, são universais, não são locais, em uma parte só geográfica, né, do globo terrestre. Se é que é globo, né? Ok? Então nós temos que entender isso. A descrição aí, né, desses que dão glória é dentro da região geográfica de Jerusalém. Mas e nas outras regiões? Nas outras partes? A paz do nosso eterno Deus a todos do grupo. Gostaria de apresentar nesses áudios a seguir o meu entendimento com relação a essa pergunta que foi feita nesse novo tema do grupo. Essa pergunta é uma pergunta bem abrangente, então provavelmente teremos vários comentários diferentes, várias visões diferentes, várias interpretações diferentes. Algumas irão se complementar uma com as outras, algumas provavelmente irão divergir uma com as outras, né? E então o objetivo meu aqui nesse áudio, mais uma vez, é trazer um pouco da forma como eu entendo. Eu acredito que eu não vou conseguir responder essa pergunta de forma totalmente plena, no sentido de que não que o que eu vou apresentar não seja a resposta final. Eu acredito que essa resposta ela é bem ampla
porém, ela pode ser respondida de vários ângulos. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu vou tentar responder um pouco dessa pergunta olhando por um ângulo, e eu tenho certeza que outros irmãos que compartilham um pouco do mesmo pensamento que eu, talvez já vão estar respondendo essa pergunta olhando por outro ângulo. Isso quer dizer que estamos discordando? Não necessariamente, pelo contrário. Estamos olhando para a mesma situação, mas com ângulos diferentes. Isso ajuda muito na didática de aprendizado de um determinado assunto, né? Então, provavelmente, alguns irmãos aqui do grupo terão a opinião igual à minha, mas nas argumentações deles, eles vão estar argumentando, olhando por ângulos diferentes, mas para a mesma situação, tá bom? É nesse sentido que eu quero dizer que eu vou estar falando de um ângulo e provavelmente outros irmãos estarão falando com outros textos, com outros ângulos, mas para afirmar as mesmas coisas, ok? Então, para responder essa pergunta que foi feita nessa nova temática, quem são as duas testemunhas, com base em Apocalipse 11, versículo 3 ao 14. A pergunta está relacionada a esses textos, porém, a gente tem por necessidade de acabar usando outros textos para dar sustentação naquilo que estaremos afirmando. Então, eu pretendo usar como base para responder essa questão Apocalipse capítulo 1, verso 20, Zacarias capítulo 14, esses dois textos, mais um pequeno texto que está em Hebreus. Todos esses três textos darão sustentação para o que eu pretendo apresentar no versículo que está em Apocalipse 11, versículo 4. Tá? Então, eu vou usar esses textos que eu acabei de citar para dar sustentação no ângulo que eu estarei olhando para poder tentar responder essa pergunta que foi feita de quem são as duas testemunhas, tá bom? Então, dando início à argumentação, eu vou usar o contexto de Hebreus. Eu não vou usar exatamente alguns versículos, mas eu vou usar somente um contexto para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Para não esticar muito também a explicação. O autor do livro de Hebreus, ele declara que o modelo que foi mostrado para Moisés do tabernáculo era apenas uma cópia, então ele era uma sombra cuja figura e a realidade apontava para o ministério de Cristo. Então aquele tabernáculo que Moisés viu era uma cópia, era como se fosse uma sombra, mas que aquilo estava apontando para uma realidade que a gente entenderia que seria aonde? Apontada no ministério de Cristo. Então, essas coisas que Moisés viu eram sombras, não eram realidades, eram sombras. Mas sombras do quê? Sombra das coisas que haveriam de vir. A realidade realmente se encontra em Cristo, se encontra no seu ministério, se encontra-se no seu corpo, ok? Então, isso que eu quis usar um pouquinho dos textos de Hebreus. Os irmãos que são bem conhecedores dos capítulos, dos versículos, vão conseguir entender que isso que eu estou falando tem base no livro de Hebreus, ok? Agora, usando o primeiro texto, aqueles que servirão de base para dar sustentação no que eu vou falar. O primeiro texto que eu vou usar é Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, onde está escrito assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, esse texto aqui, ele deixa assim bem de forma simples e bem transparente que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, são os 7 candeeiros é uma figura das 7 igrejas. Isso a gente não precisa nem detalhar muito, tá bom? Tá bem tranquilo esse versículo. Os 7 candeeiros são uma figura das 7 igrejas. Então, dando continuidade agora, já tendo falado dos 7 candeeiros, e mostrando que eles são figuras que estão relacionadas com a igreja, então a gente pode ver que existe uma conexão grande entre as 7 igrejas com as duas testemunhas. Por que eu estou afirmando isso?
Em Zacarias 4, que foi o segundo texto que eu apresentei como base, o profeta Zacarias, ele relata a sua visão da seguinte forma: ele viu um candelabro de ouro e em cima dele um vaso com azeite de ouro. Eu vou estar deixando uma imagem junto aos áudios para poder facilitar um pouco a didática também daquilo que eu estou falando. Tá? Então eu vou voltar um pouquinho recapitulando o que eu acabei de falar. Então o profeta Zacarias, ele viu um candelabro de ouro e em cima dele um vaso com azeite de ouro. Depois ele viu o quê? Ele viu que havia 7 lâmpadas no candelabro e havia também 7 tubos por onde o azeite de ouro chegava até aquelas lâmpadas. Então na imagem que vai estar para vocês aí, vocês vão ver que existe um candelabro, 7 castiçais, em cima dele havia um vaso de azeite e desse vaso de azeite saíam 7 tubos que alimentavam os 7 castiçais com azeite de ouro, ok? Porém, Zacarias relata também que à direita e à esquerda do candelabro haviam 2 oliveiras. E dessas 2 oliveiras saíam 2 raminhos de oliveira, para quais se dirigiam a 2 tubos que vertiam azeite de ouro. Então, olha só, no começo da visão, eu vou continuar no próximo áudio, tá bom? No começo da visão de Zacarias, ele relata que ele via um castiçal, que a gente conhece como a menorá também, né? Muito conhecida como a menorá. Essa menorá, como eu já disse, é apresentada em Apocalipse 1, verso 20, como sendo uma simbologia aplicada às 7 igrejas. Então ele via essa menorá, em cima dela ele via um vaso de azeite. Desse vaso de azeite saíam 7 tubos, ok? E do lado desse castiçal ele via 2 oliveiras. Dessas 2 oliveiras saíam 2 raminhos, e esses 2 raminhos alimentavam 2 tubos. Olha só, interessante, 2 tubos. Então, as 2 oliveiras alimentavam 2 tubos. Cada tubo estava indo em um dos castiçais. Sabemos que cada castiçal representa uma das 7 igrejas. O que é interessante observar nisso? Nas 7 igrejas, a gente observa que das 7 igrejas, somente 2 não tiveram nenhuma repreensão do Senhor. As outras 5, elas tiveram elogios, mas também tiveram repreensão. Porém, teve 2 que não tiveram nenhuma repreensão, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Isso é muito importante, porque o contexto do que aconteceu com essas 2 igrejas está relacionada com o contexto das 2 testemunhas. Então, por isso que já fica um pouquinho claro, já começa a clarear um pouquinho aonde eu quero chegar com relação às 2 testemunhas. As 2 testemunhas, como vemos aqui no capítulo de Zacarias 4, está relacionada com as 7 igrejas, que por sua vez está relacionada com a igreja de Esmirna e com a igreja de Filadélfia. Agora, indo para o capítulo 4 de Zacarias, eu gostaria de destacar mais o versículo 14. Porém, só para poder contextualizar um pouquinho, eu vou ler do 12 ao 14, tá bom? Então, Zacarias 4, versículo 12 a 14. Porém, o que eu quero enfatizar mais está no versículo 14, tá bom? Então, tornando a falar-lhe, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então eu gostaria que vocês enfatizassem bem essa palavra, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Por quê? Porque ali nos originais, que eu deixei a imagem aí para vocês, você vê que ali a palavra assistem, ela tem o sentido de estar em pé, permanecer, ficar em pé, tomar o lugar de alguém. Olha só, então estar de pé é a primeira referência que dá-se a essa palavra.
Isso vai fazer uma grande conexão com Apocalipse 11, verso 4, que é o que eu vou falar agora em sequência. Então, como eu tinha lido anteriormente, Zacarias 4, versículo 14, a gente vê ali que fala que os dois ungidos assistem junto ao Senhor de toda a terra. A palavra assistem está relacionada a estar de pé. Porém, quando chegamos lá em Apocalipse 11, verso 4, a gente vê a seguinte afirmação: estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Observem que nos originais, a palavra estar de pé em Apocalipse 11 é o mesmo sentido da palavra assistem, lá de Zacarias 4:14. Então eu estou deixando a imagem aí para vocês verem, né, que ela tem o mesmo sentido de ficar de pé. Isso está fazendo uma grande conexão entre Zacarias 4, versículo 14, com Apocalipse 11, versículo 4. E como nós vimos aí também, em Apocalipse 1, verso 20, fica claro que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E como eu coloquei na imagem para vocês verem na ilustração, são 2 tubos que alimentam, né, aquelas 2 igrejas que permaneceram de pé diante do Senhor. Então, isso para mim traz uma conexão muito, mas muito clara, que as 2 testemunhas estão relacionadas com as igrejas. Nesse caso, com as 2 igrejas que não sofreram nenhuma repreensão do Senhor, Esmirna e Filadélfia. Então, seria muito importante tentarem olhar para o que está acontecendo com a igreja de Esmirna e o que está acontecendo com a igreja de Filadélfia. Não sei se é o momento de eu entrar nesse detalhe, mas por quê? Porque aí eu já estou fugindo muito mesmo de Apocalipse 11. E logo no início eu quis comentar que eu já iria citar 3 textos para dar base no que eu queria falar. Só para dar, já que eu toquei, né, na questão da igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, que estão relacionadas aos 2 castiçais que permaneceram de pé, eu acredito que esses 2 textos eu possa citar também, porque estão em conexão com o que eu estou apresentando, com a visão que eu tenho sobre o assunto. Então, observem aí, eu não vou ler todo o texto de Apocalipse 2, versículo 8 ao 11, porque é onde está falando sobre a igreja de Esmirna. Mas vou deixar o texto aí para vocês lerem também. Mas observem que Cristo se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Isso já dá uma esperança para a igreja de Esmirna. Mesmo que vocês morram, eu fui aquele que estive morto e tornei a voltar a viver. Então ele já começa o texto já dando essa rica informação. Depois ele vai falando ali que eles vão passar por uma tribulação, que eles também serão perseguidos. Olha só, que eles vão ser presos, posto à prova, 3 tribulação, pede para eles serem fiéis até a morte, porque eles terão a coroa da vida. E no fim, ele faz outra afirmação muito importante. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque esses que morreram ali, dentro daquele contexto da igreja de Esmirna, que está relacionada com as 2 testemunhas também, conforme nós mostramos acima, ele mostra que o dano da segunda morte, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê? Porque eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Apesar de eles terem passado por tribulação, ter sido presos, serem mortos, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Então o texto já mostra essas ricas informações que estão direcionadas à igreja de Esmirna e conforme nós vimos em relação a Apocalipse 11, verso 4, em conexão com Zacarias 4, verso 14, está apontando para uma das 7 igrejas. Já para a igreja de Filadélfia, eu também deixei o texto aí, mas eu não vou ler, até porque o texto é um pouquinho mais longo, mas o que eu quero destacar ali uma parte interessante, porque ele cita ali, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Olha só, né? Ali ele está falando que ele vai guardar, né,
porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, a igreja de Filadélfia guardou a palavra da perseverança, perseveraram. Também eu te guardarei. Então, ele também vai guardar. Assim como eles guardaram dentro de si a palavra, o Senhor também vai guardar eles. Não falou que vai no sentido de retirá-los, né, de algum lugar, vai guardá-los. Porque do mesmo conceito que nós temos de guardar a palavra, guardar o ensino, guardar a lei, é algo que nós detemos ali, né, para nós, dentro de nós, o Senhor também vai guardar. Mas vai guardar onde? Né? Aqui na terra. Então eu, por exemplo, né, eu não posso falar nós, né, assim, porque eu prefiro falar eu no meu sentido de que, como eu entendo, que uma parte da igreja será preservada dentro da grande tribulação. Isso já é um assunto para outra temática, tá bom? Que está relacionada à igreja que vai para o deserto e é sustentada por 1260 dias. Isso é assunto para outra temática, tô deixando bem claro aqui, tá bom? Mas olha só que interessante. Logo depois que ele fala que vai guardar os que perseveraram, da provação que há de vir sobre todo mundo, ele deixa ali uma mensagem: venho sem demora. Lembra dali do terceiro ai? A igreja que está ali representada em Filadélfia vai estar vendo todos os acontecimentos, estará guardada no deserto, mas elas ficaram com essa mensagem: venho sem demora. Ok? Então, irmãos, por esses textos que eu apresentei, por esse ângulo que eu apresentei, né? Igual eu comentei logo no início, né? Com certeza vai ter irmãos. Eu ainda não ouvi o áudio do Alexandre Torres. O Alexandre Torres foi o primeiro a comentar sobre essa nova temática. Eu não ouvi o áudio dele, até para não ter nenhuma influência do ângulo que ele respondeu, a visão como ele entende. Tá? Eu preferi não ouvir o áudio dele, então eu não sei se ele entrou também por esse ângulo, tá? Usando os textos que eu citei, relacionando as 7 igrejas com Zacarias, visão de Zacarias, e relacionando também a questão dos 2 castiçais que se encontram de pé diante do Senhor. Tá? Então, essa foi uma visão. Existem outras formas de mostrarmos essa questão das 2 testemunhas. Tá? Com certeza, outros irmãos vão estar apresentando outros ângulos dessa mesma conclusão, mas eu acredito que isso que eu estou mostrando, assim como eu citei no começo também o livro de Hebreus, então que está relacionado diretamente com a lei, com a velha aliança, com a antiga aliança, que era sombra, eu consegui fazer de forma assim até rápida, né, um panorama, passando da nova aliança, da antiga aliança, da lei, passando pelos profetas, chegando aonde? Chegando no livro de Apocalipse, que é aonde a gente está trabalhando a temática propriamente dita. Tá? Então, por esse ângulo, com esses textos que eu mostrei, fica bem assim, para mim fica bem claro que existe uma conexão extremamente grande entre as igrejas que foram profetizadas ali no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, tendo 2 delas em destaque, com a visão de Zacarias, e estando conectas, né, em grande conectividade com o versículo 4 de Apocalipse 11. Tá bom? Então, essa é a minha consideração sobre esse tema. Espero que tenha conseguido demonstrar com as imagens, com os textos, qual é a visão que eu tenho olhando por esse ângulo. Lembrando que existem outras formas, outros ângulos de olhar para a mesma situação. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pois bem, Xará, e demais do grupo, né? Continuando a minha explanação, né? Sobre as 2 testemunhas, eu fui ler lá um pouco, né? Para pegar mais algumas informações, né? E olha que quando a gente lê de forma detalhada, meditando, né? Claro, na passagem, no versículo, a gente até repara coisas que a gente não tinha reparado antes, né? Para você ver como gente, assim, né? Só abrindo parênteses aqui, né? A palavra de Deus é um negócio assim, sabe? Não tenho nem palavra, sabe? É impressionante como a palavra de Deus ela se renova, né? Ela se aprofunda, parece que a gente nunca leu, né? De tanto que a gente lê e vê coisa nova, né? Fechando parênteses aqui, né? Volto no assunto. Olha o que é que diz aqui, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, né? Algo semelhante a uma vara. Quando a gente vai colocar lá no original grego, né? Para ver o que é essa vara, lá diz assim, tipo,
caniço de junco, mesmo um objeto de um escritor, né, quando vai escrever, né, da época lá, né. Aí fala também, e também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus. Olha só o que ele mandou João medir. O santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Aí eu fiquei assim, peraí. Mandou medir o santuário, o altar e os que nele adoram. Ou seja, levando para o sentido físico, no sentido literal, João tinha que medir a parte do santo lugar e o santo dos santos. Aí depois ele ia medir o altar. E depois ele ia medir aqueles que estavam adorando nesse lugar. Meu irmão do céu. Não é por isso que eu estou impressionado aqui, porque aí fala assim depois, né? Mas não meça a parte de fora, porque a parte de fora vai ser dada aos gentios por 42 meses, né? Eles pisarão a cidade, aí já está falando da cidade, né? A cidade santa por 42 meses. Então bora colocar de novo no literal. Então vai estar os gentios de toda a terra, lá na cidade de Jerusalém, pisando na cidade, e a parte do exterior do templo, do átrio. Só que a parte de dentro vai estar protegida, porque foi medida por João, né? Tanto os que adoravam no templo, a parte do Santíssimo, o Santo do Santo e o altar. Meus irmãos, vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo para colocar assim tudo no literal? Vocês estão vendo como é que é difícil? Isso é a prova, quer dizer, não é a prova, né? Mas é um dos indícios que mostra que não tem como levar para o literal. A gente só pode entender isso no sentido simbólico. Mas mesmo no sentido simbólico, você vê que Deus está querendo dizer uma coisa mais além do que um templo. Muito além disso. Porque está falando que é para medir as pessoas, o lugar, né? Não o templo todo, mas só a parte do Santíssimo e do Santo. Santo lugar, né? E o Santíssimo, que é o Santo dos Santos, e as pessoas, né? Como eu já falei. Eu vou deixar por aqui, né? Depois eu vou acrescentar mais coisas, né? Nós estamos explorando o assunto ainda. Amados irmãos, a parte do Senhor Jesus, eu quis pôr os textos escritos para ficar mais fácil, né? Para que todos possam ler, né? Agora, de forma bem resumida, quem são as duas testemunhas? Eu não sei quem são, eu sei quem não são, tá? Quem são eu não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza, né? Elas vão profetizar 1260 dias, elas vão ficar mortas 3 dias e meio, elas vão ressuscitar e elas vão reviver o ministério de Cristo, a ascensão de Cristo, entendeu? E é nesse momento que a cegueira espiritual de Israel cai, entendeu? Então muita coisa ocorre simultaneamente quando as duas testemunhas ressuscitam e vão subindo ao céu devagar, entendeu? Como Jesus subiu, né? Então isso aí eu acho que é fato, né? Por quê? Porque a Bíblia afirma, né? Então coisas que a Bíblia afirma, a gente afirma junto, né? Coisas que a Bíblia não afirma, a gente pode fazer uma conjectura, né? Mas nesse caso a Bíblia afirma, né? E uma outra questão é a questão da cidade que se chama Sodoma e Egito, né? Sodoma por causa do homossexualismo, porque nós sabemos que o anticristo ele despreza o amor das mulheres, né? Então ele será um homossexual, né? Então toda essa onda de homossexualismo que invade o planeta, né? É uma preparação para que ele reine, né? Porque ele vai reinar dessa maneira, né? Então quer dizer, ele terá 3 anos e meio de sucesso, porque ele irá se associar à grande prostituta, né? Ele irá promover o ecumenismo, né? E depois uma de suas cabeças vai ser ferida de morte, né? Então em Apocalipse diz que ele quer parecer Deus, né? Ele quer sentar no trono, ele quer imitar Jesus, né? Então tem uma trindade do mal aí, né? O anticristo, no caso, ele representa ele é uma pessoa da trindade do mal que imita Jesus, né? O falso profeta, ele é uma pessoa da trindade do mal que imita o Espírito Santo, e o dragão, que é Satanás, ele é da trindade do mal que imita
o Deus Pai, né? Então há uma trindade do mal aí que vai imitar o ministério de Jesus Cristo. Então ele vai promover o ecumenismo, ele vai promover o homossexualismo, né? E depois Deus começa a atacar o governo dele com a ira de Deus, né? E nesse período é que as duas testemunhas, na segunda metade da grande tribulação, é que as duas testemunhas profetizam, né? E elas vão causar um verdadeiro inferno no governo do anticristo, porque quem se levantar contra as duas testemunhas, elas consomem com fogo, entendeu? E ninguém pode feri-las, elas são imortais, elas têm poderes sobrenaturais e elas vão reviver no peito e na marra o ministério de Jesus na região geográfica que já está dominada pelo anticristo, entendeu? Que já está dominada pelo homossexualismo e pelo Egito, já está dominada pelo mundo. Então, as nações, né, elas se regozijarão quando as duas testemunhas morrerem e ficarem expostas, né, no centro daquela cidade, né, e arrisco a dizer que crucificadas também, né. Então, elas ficarão 3 dias e meio ali, né. Então, aquilo ali para eles será um troféu, porque as duas testemunhas vão causar, entre aspas, um verdadeiro inferno para o governo do anticristo, né, que já está sendo atacado por fenômenos naturais vindos da parte de Deus, os cálices da ira de Deus, né, e as duas testemunhas vão profetizar no peito e na marra, porque quem falar de Cristo nessa época será decapitado, as duas testemunhas não, elas são sobrenaturais. Então, mediante nesse cenário caótico aí, né, onde o governo do anticristo está sendo destruído, elas vão profetizar. Amém, amados? Então, quem são? Não sei. Eu sei quem não são. Não pode ser ninguém que já morreu, porque já estão em corpos glorificados, né? Moisés e Elias, né, na passagem da transfiguração, eles aparecem glorificados. Então, não é possível que eles voltem à terra e morram, né? Porque quem está em corpo glorificado não morre, né? Então, não pode ser anjo, que anjo também não morre, entendeu? Então, eu sei quem não são. Agora, quem são, eu não sei, meus amados irmãos. Eu deixo aqui a minha pequena contribuição e um grande abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu vou gravar mais um pequeno áudio aqui apenas para explicar Apocalipse 11, do 11 ao 19. A Bíblia diz assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, aí eu quero frisar essa expressão, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, né? E isso tudo, daí para baixo, isso tudo do naquela mesma hora para baixo, eu creio que ocorreu simultaneamente, né? É como se fosse um filme. Na mesma hora que as duas testemunhas, que ouve a voz e que as duas testemunhas revivem a ascensão de Cristo, né, perante os olhos de todos, né, mediante as redes sociais, né, muita gente filmando nesse exato momento que elas sobem, vai estar em todas as redes sociais, WhatsApp, né, por isso que todos vão ver, né, então eles vão estar subindo, eles vão estar revivendo, elas no caso, as duas testemunhas vão estar revivendo a ascensão de Cristo, né, e nesse mesmo momento ocorre o terremoto. Aí nós já vamos para a cena do filme que ocorre no céu, os 24 anciãos dão glória. Por quê? Porque nesse mesmo momento é o momento que Jesus aparece em glória, né? É o mesmo momento que ocorre 1 Coríntios capítulo 15, né? Onde toca a última trombeta, né? Então isso tudo, na minha opinião, é simultâneo, ocorre a ressurreição, né? As duas testemunhas, elas lideram a ressurreição que é narrada em 1 Coríntios capítulo 15. Amém, amados? Essa é a minha interpretação dos textos bíblicos, né? Entendo praticamente tudo de forma literal, tá? Eu entendo esse texto de forma literal. Amém, meus amados irmãos?